Olá, boa noite. Mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo, 12 de maio de 2025. É a 14ª reunião. Vamos estudar hoje, continuar estudando o Sermão da Montanha. Vamos falar de 3 bem-aventuranças: os que têm fome de justiça, os misericordiosos e os puros de coração. Como sempre, esclareço que nosso estudo vai ser feito à luz da doutrina espírita, codificada para Allan Kardec. A gente não tem intenção de discutir, de bater de frente com ninguém. E todos os pontos que eu colocar aqui são extraídos de livros, da opinião de autores. A gente usa essas Bíblias aqui. O texto vem da Bíblia de Jerusalém, mas eu uso os comentários e algumas referências que tem na Bíblia do Peregrino e na Bíblia de estudo NVI. Como fonte de pesquisa, hoje eu estou usando muito esse novo dicionário da Bíblia, do Douglas, que é bem interessante, o dicionário da Bíblia do John Davis também, e o dicionário Buckland, e informações que eu pego lá no site Logos. Obviamente, vou ter o Livro dos Espíritos aqui, vou usar o texto de Emmanuel, e também uso o texto do estudo aprofundado da doutrina espírita. Também uso os livros do Pastorino, Sabedoria do Evangelho. Hoje nós estamos no volume 2 do Sabedoria do Evangelho, e o estudo do Evangelho Redivivo, esse novo estudo que a FEB publicou. E hoje a gente está principalmente no livro 2, né, do estudo segundo Mateus. Então, o nosso objetivo hoje é falar das bem-aventuranças, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos e os puros de coração. Bom, vamos começar aqui com bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Esse é o texto, né, lá de Mateus, capítulo 5. Então, primeiro a gente vai falar de fome e sede, né? Por que Jesus começou a falar de fome e sede? Isso está no capítulo 5 de Mateus, versículos 5, 6 e 7. Na verdade, são o versículo 6. O 7 é o misericordioso. E por que ele fala assim? Né? Por que tem fome e sede? Porque fome e sede são necessidades básicas, né? É uma analogia que Jesus faz da gente, mostrando que a gente precisa se alimentar, a gente precisa beber água, precisa se hidratar, e a gente também precisa de justiça, do mesmo jeito. Mas eu faço uma pergunta para vocês. O que é justiça, né, nesse contexto de Jesus? Do que Jesus está falando ali? Né? O que é essa justiça? Porque ele fala, serão bem-aventurados, serão felizes os que têm fome ou sede de justiça. Bom, nesse dicionário, novo dicionário da Bíblia, eu tirei uma foto, não sei se dá para vocês verem, né? Ele fala aí, ele fala que a palavra justiça aparece algumas dezenas de vezes no Antigo Testamento, como tradução dos termos hebraicos Tzedeque e Tisdagá, e uma vez como tradução de Mishpat, julgamento. Está lá em Jó. Quando o Mishpat e Tzadá aparecem juntos, a frase inteira é geralmente traduzida como julgar e fazer justiça. Entretanto, a palavra justiça deve ser compreendida como um vocábulo dotado do sentido de retidão, dificilmente denotando o conceito especializado moderno de equidade legal. Né? Então, quando esse texto está aqui no dicionário, quando ele estuda a palavra justiça, e ele vai fazendo um comentário sobre a palavra e vai andando ali. Né? Então, assim, no Novo Testamento, o substantivo justiça aparece como tradução do termo grego. Aí diz lá o termo 90 vezes. E diz que o outro termo lá, reto, é traduzido também como justo. Então, no Novo Testamento, o justo é o reto,
é essa então de retidão. E aí, né, aí a gente começa a entender, será que Jesus está falando assim, fome e sede de retidão? Quando a gente olha lá no Antigo Testamento, a gente começa lá atrás, né? Lá na época dos patriarcas, que é Abraão, Abraão, Josué, esses, Abraão, Josué, e antes quem era? Eu esqueci o nome. Deus deu um branco. Deus de Abraão, Jacó, né? Abraão e Jacó. Esses patriarcas, eles, quando eles falavam de justiça, né, eles estavam falando de honestidade. Justiça para eles era sinônimo de honestidade. Quando a gente vai, deixa eu pegar aqui minha cola, né? Quando a gente vai andando, né, ele começa a mudar para ser justiça, né, essa retidão passa a ser uma medida de conduta humana. Então a gente precisa, o Antigo Testamento começa a falar sobre isso, né? Quando chega ali isso é Moisés, né? Moisés começa a manter isso como medida de conduta humana. Quando chega nos juízes, né? A justiça, né? Você tem a figura do juiz. O juiz ele era ao mesmo tempo juiz, sacerdote e político. E ele julgava as pessoas se as pessoas tinham seguido, né, as regras ou não. Né? Quando ele julgava, ele dizia assim, você seguiu as regras divinas ou não? Né? Quais eram as regras divinas? A gente tinha que seguir, né, o que Deus mandava. Moisés considerava a justiça um atributo divino, que Deus era justo, só Deus é justo. Só Deus tem todos os atributos necessários para a pessoa que é honesta, para a pessoa que é fiel, né? Para a pessoa que nunca vai quebrar as regras. Mais na frente aparece, né, a ideia, principalmente nos Salmos, ali, começa a aparecer a ideia dos ímpios e dos justos. Os ímpios eram os impiedosos. E os justos eram aqueles que seguiam a lei divina. E Davi e Salomão, quando falam de justiça, também trazem a ideia de graça divina. É bastante interessante isso. Peguei a cola errada aqui. Ó. Abraão, Isaac e Jacó. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, assim, Davi e Salomão colocam a justiça como se fosse uma graça divina. Deus fez justiça. Deus fez justiça e me deu uma graça. Eu tive uma graça por justiça divina. E Jesus traz o conceito de justiça mais para o lado de perdão, amor ao próximo e bondade. Então, imagina ali Jesus naquela situação em que o povo que está ali, né, o povo judeu, ele segue tudo isso que está aí listado para a gente, o que os patriarcas falavam, né, desse padrão de valor, de honestidade. Era a honestidade na época de Abraão, que veio até a época de Jesus, né, era aquela pessoa que era honesta quando te vendia, comprava 1 quilo, vinha 1 quilo, não vinha 900 gramas, né, na medida de peso deles. Então, ela é essa ideia de honestidade, né? E as próprias leis mosaicas, né? Quando Moisés coloca as leis mais para frente, quando você ia lá, você roubava, você tinha que devolver exatamente o que você roubou e ainda pagar um bônus. Então, ele ia trazendo essa ideia, a ideia dos ímpios e dos justos, né? Ele diz assim, os ímpios seriam punidos por uma imperfeição moral. Então, Jesus vai trazendo pega essa ideia toda e fala: bem-aventurados os que têm sede de justiça, fome e sede de justiça, porque eles serão, como é que diz? Perdi já até o texto. Saciados. Então, quem tem fome e sede de justiça vai ter saciado. Mas quem é que tem fome e sede de justiça? Tem fome e sede de ser reto. Quem é que tem fome e sede
sede de ser reto. É o que quer, né? Eu acho que é aquele que quer que Deus, né, se aproximar de Deus, né? Exatamente. Dentro de si mesmo, não é? Mais ou menos. Aí, Allan Kardec, obviamente, preocupado com essa pergunta, com essa bem-aventurança, ele faz uma pergunta: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O justo. O do verdadeiro justo, que é exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não haveria a verdadeira justiça. Né? Lá na questão 879 do Livro dos Espíritos. E aí, né, amor ao próximo e caridade, é o que né, Jesus está falando. Aí, se você for na questão 886, que é a questão que Kardec pergunta, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Tal como Jesus entendia. Ele fala, né? Benevolência para com todos. O que é benevolência? Amorosidade. Né? É a gente tratar os outros com carinho, com menos rigidez, respeitar, né? A indulgência. O que é indulgência? É você respeitar e tolerar os defeitos dos outros. Ele fala assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. E o perdão das ofensas. Já deu aí o spoiler, né? Então, assim, quando ele fala de benevolência, amorosidade com todos, então, toda vez que a gente não trata alguém com benevolência, a gente não está sendo justo, não está sendo caridoso. Toda vez que a gente trata os outros sem respeito e não tolera a opinião do outro, nós não estamos sendo caridosos, não estamos sendo justos. Toda vez que a gente não perdoa as ofensas dos outros, a gente não está sendo justo. Mas para perdoar o outro, eu tenho que primeiro... Ontem eu estava conversando com a Flávia muito sobre isso. Como é que pode, né? Por que a gente se revolta com alguém? Né? Fulano fez um troço, eu toda hora reclamo com a Ivana. Não sei quem fez aquilo ali, eu não gostei. Por que eu não gostei? Por que eu me senti ofendido? Porque eu ainda estou inseguro. Né? Eu ainda não tenho certeza do que eu acho. Eu não entendo aquela pessoa. Eu não tenho indulgência com a pessoa. Por isso que eu não perdoo. Aí, voltando lá em Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O que é ter fome e sede de justiça? É aquele que busca amor ao próximo, né? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Aquele que busca isso, que tem fome e sede disso, como é que eu já esqueci de novo, Ivana? Vai ser saciado. Né? Vai ser saciado. Minha memória hoje está ruim. Então, olha só o que se transforma, né? No que se transforma essa bem-aventurança. E a gente fica. É interessante que quando a gente começa a estudar Kardec, a gente começa a estudar isso, a gente pensa em justiça, é a justiça mesmo. O cara fez uma coisa errada, ele vai pagar. Lei de causa e efeito. Mas ali está falando de justiça dos homens, de vingança, né? Na verdade, no fundo, a gente quer que Deus pune, Deus não pune ninguém. É por aí. Então, é um ponto de vista bem diferente, né, do que significa justiça. E aí, Emmanuel fala, Eliseu Rigonati, no livro Evangelho dos Humildes, ele fala assim: embora possamos iludir a justiça terrena, é impossível iludir a justiça divina. Né? Que a gente, porque essas coisas que a gente faz não são crimes. Muitas coisas que a gente faz erradas, que são, né, vamos falar assim, coisas
parecidas com os ímpios, né? Mais perto dos ímpios do que perto dos justos, essas coisas não são crime, mas na justiça divina elas não são muito bem vistas, vou falar assim, né? E aí, quando a gente chegar lá, vai dar um problema. A Ivana, outro dia, não sei onde foi que você colocou, Ivana, acho que foi naquele grupo de estudo de sábado, né? Daquela pergunta do Santo Agostinho, Ah, questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Que você, quando leu aquilo, você ficou muito impactada, né? Pela a primeira vez. primeira vez foi. Eu até marquei isso, é um livro antigo que eu tenho do Livro dos Espíritos, e eu lembro que eu até marquei, está lá até hoje marcado. É Então, uma análise, né, que a gente. por que aquilo ali é importante? Porque ele está falando do autoconhecimento. Uhum. Ele fala toda vez que eu chego em casa, eu me pergunto: será que eu fui amoroso com alguém, com as pessoas? Ou será que eu fui grosso com alguém? É. Será que eu fui indulgente com o defeito dos outros? Ou será que eu não respeitei e fui intolerante? Né? Será que eu olhei para o outro com amor? Então, assim, é essa, é esse o que Jesus fala, isso que Jesus fala que a gente tem que ter. Tem que ter fome e sede de justiça. O exemplo da questão 919 é exatamente isso. Santo Agostinho dizendo, né? Ele tinha fome e sede de justiça. Não é justiça para os outros, não, é justiça para ele. É, de ser justo. De Então, ser para ele justo. ser justo, ele colocou lá, ele analisava, né, toda noite como tinha sido o dia dele, né? Então, isso era uma forma dele se conhecer também, né? É isso aí. Bom, dito isso, a gente passa para a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque um dia alcançarão a misericórdia. Do mesmo jeito, né? O que é misericórdia? Bem-aventurados que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, assim, você tem que ser misericordioso para conseguir ter misericórdia. O que é ser misericórdia? É o contrário da justiça, né? Lá tu está buscando ser justo na justiça, né? Aqui você já tem a qualidade de ser misericordioso. Começa. É isso aí. Olha lá. O que é misericórdia? Quando você pesquisa, né, a palavra. Isso aí, É. esse texto aí, eu peguei no. Essa explicação, eu peguei na Bíblia do Peregrino. Tá? Eu peguei aqui, nos comentários da Bíblia do Peregrino, quando ele fala desse versículo aí. Tá ali embaixo. Na página 2591. Tem um dicionário lá no final. Misericórdia é compaixão. É você ter compaixão pelos outros. Né? Isso é uma coisa bem interessante, porque eu não sei se a gente tem sempre compaixão. A gente olha, às vezes, as coisas. Eu vou dar um exemplo aqui, pelo amor de Deus, não me leve a mal, mas rede social é uma coisa terrível, né? Aconteceu lá, aconteceu um acidente com um motociclista, coitado. Aí algumas pessoas falam, cuidado, coitado dele, tem uma mãe que está por trás, não sei o quê. E tem gente que fala assim, também devia estar a 200 por hora. É imprudente, eles são isso ou aquilo. Isso é falta de compaixão. É falta de compaixão. Paciência, né? Misericórdia é ter paciência. Imagina se Deus não tivesse paciência com a gente. Será que a gente ainda estava encarnado aqui na Terra ou a gente já estava no planeta de primitivo? Né? Quanta paciência Deus tem com a gente? Quanta paciência, né? Tu já aprontou tanto, cara, não dá mais jeito, não. E a gente faz isso com os outros, a gente não tem paciência. Né? Então, assim, eu não posso mais estudar esse assunto, não, porque eu não sou nem justo, nem misericordioso, não tenho paciência, não tenho, não tenho amorosidade. Então, assim, a gente tem que correr atrás. Ternura, de novo, né? A ternura e a amorosidade é a mesma coisa. Eu até troquei o nome porque ia botar amorosidade, já tinha posto lá atrás. Ternura, né? É você olhar para as coisas com carinho, né? Olhar para um bichinho, né? Eu vou falar assim, a pessoa que olha para um bichinho perdido na rua, doente, a pessoa, como é que você vai se comportar com aquilo? Né? Você olhar aquilo com ternura, ver uma pessoa sofrendo
é você olhar para ela com ternura. Olhar para uma pessoa da tua família precisando, você olha com ternura. Tolerância. Tolerância é uma coisa que realmente nós todos precisamos trabalhar, né? Que nós somos muito intolerantes. Eu sempre dou esse exemplo, né? No futebol. Né? A gente é intolerante com outro time e é intolerante com o nosso time. Outro dia eu estava vendo lá um técnico de um time, diz que o time dele entrou lá no estádio dele mesmo lá, e assim que ele entrou, a torcida começou a vaiar. Já antes do time começar a jogar, já começaram a vaiar. Como é que o time vai funcionar bem? Né? Porque os caras estavam com tolerância zero. Tinha perdido o jogo anterior, perdido o campeonato, sei lá o quê. Assim que entra, tolerância zero. E aí, como é que funciona? Como é que aquele time vai dar a volta por cima? Com medo de chegar na própria casa. Né? Então, a gente precisa de tolerância. Tem um livro que eu li, que eu peguei para dar uma olhada, né? É O Segredo das Bem-aventuranças, do José Lázaro Boberg. Não sei se tu tem ele. Não tem não. Então, ele fala que o misericordioso, né, é o serviço de quem se compadece daquele que erra, né, porque não vê no erro do outro a maldade. Então, a pessoa não vê maldade, né? Ele vai olhar sempre, olhando, né, quando a gente erra, vai olhar com o olhar sempre do estágio da infantilidade, né? Nossos erros, nossas dificuldades é ainda muito ligada à nossa infantilidade espiritual. Então, a pessoa que é misericordiosa, ela não coloca maldade no erro alheio, entendeu? Olha sempre com esse olhar. Eu acho que é o que tu falou no início, quando Deus olha para a gente, né? Porque se ele não tivesse esse olhar, como estaríamos nós, com todas as dificuldades que a gente tem, né? Então, Deus olha com esse olhar, né? Nos vê no estágio ainda de ignorância quando a gente fala, quando a gente falha, no estágio de infantilidade mesmo espiritual, né? Isso aí. Outro ponto que a gente pode considerar misericórdia é clemência. O que é clemência? Sei lá, por exemplo, igual na época lá de Jesus, né? Quando Jesus estava sendo crucificado, Pôncio Pilatos perguntou, temos aqui 2 ladrões e Jesus, o Barrabás e Jesus. Quem que vocês querem soltar? Vou soltar um dos dois, vou dar clemência para um dos dois. Então, isso é clemência. É você permitir que a pessoa assim, não seja punida tão severamente por aquele crime. Não é perdão, não? Não, clemência não é perdão, né, mãe? Você não ser, você vai ser punido, mas não com aquela rigidez. Não consegue sair. E aí, outra coisa da misericórdia é a empatia, que é bem o que a Ivana estava falando ali. Né? A gente precisa ter empatia para ter misericórdia. Porque se a gente não se colocar no lugar do outro, a gente não vai nunca ter misericórdia. Você não vai ter compaixão, você não vai ter ternura, você não vai ter clemência, não vai ter tolerância, não vai ter paciência, se você não tiver empatia. Então, quando a gente não é a pessoa que não sente nada, olha para aquela situação e não sente nada, ela nunca vai ser misericordiosa. Por que a gente precisa tanto fazer essa tal da autoconhecimento, né? Estudar como que eu sinto, ver meus sentimentos e tal? Porque só aí a gente vai desenvolver a empatia. A casa espírita ela é uma boa oficina. Quando a gente começa a trabalhar mesmo, né? Quando a gente começa a trabalhar mesmo, a gente começa a perceber que existem várias pessoas, vários tipos de pessoas, né? E aí, como é que fica essas pessoas que estão sofrendo, que são mais humildes, que não têm conhecimento, que não têm recurso, né? Às vezes se apavoram. O atendimento fraterno é exatamente isso. Para a pessoa fazer atendimento fraterno, o que ela precisa ter primeiro? Precisa ter tudo isso aqui, ó. Tem que ter empatia, compaixão, ternura, paciência e tolerância para ela poder fazer atendimento fraterno. Eu estava na reunião do Movimento Espírita de Petrópolis, aí uma pessoa lá fez uma exposição sobre uma maneira como ela achava que os estudos deviam de ser, que os estudos tinham que ser isso e aquilo. Aí, quando terminou, aí um
o Mauri lá do Amor e Caridade, falou, só que tem gente que não consegue fazer isso. Como é que essas pessoas ficam? Para essas pessoas, a gente tem que trazer o conhecimento de maneira diferente. Não adianta ficar brigando que as pessoas ficam, Ivana, a gente faz um estudo, as pessoas não leem. Não adianta ficar xingando as pessoas não leem. A pessoa não consegue ler, não tem dificuldade. A gente traz, a gente explica. Né? Então, assim, a gente não pode, a gente tem que entender, ter empatia pelos outros. Né? Aí, interessante, Jesus e a misericórdia. Lá em Marcos, capítulo 6, versículo 34, Jesus olha para a multidão, né? Ele está escrito lá, Jesus olha para aquela multidão sofredora, um monte de gente pedindo cura, e ele fala assim, Jesus olha para a multidão e se compadece. Esse é o texto ali, literal, do versículo 34, capítulo 6. Ele lá em Mateus, ele olha para os doentes, a mesma coisa. Ele para curar os doentes, porque ele também, né, ele tem ternura. O caso da viúva, do óbolo da viúva, lembra da história do óbolo da viúva? Ele olha ali com o quê? Com empatia, com tolerância, porque o pessoal já tinha julgado ela. Poxa, eu dou um negócio, né? E ela deu um monte de coisa, cara, ela falou, deu um negocinho de nada, mas para ela aquilo pesava muito. Então, né, a misericórdia, na verdade, ela adia, ela mitiga, quer dizer, suaviza, suspende o sofrimento. Né? Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os misericordiosos, os que agirem da maneira lá, né, com compaixão, com ternura, com clemência, com empatia, com paciência, com tolerância, esses terão misericórdia. O que é misericórdia agora? Da segunda, quando Deus adia, suaviza ou suspende o nosso sofrimento. Quantos relatos nós já tivemos de pessoas que, né, olha, era para ter acontecido uma coisa grave comigo, mas eu não passei por isso porque eu consegui, fiz um monte de boas obras, e aí isso veio ao meu favor e adiou, ou suspendeu, ou aliviou o meu sofrimento. Eu até acho que em qualquer das nossas dificuldades, né, nos momentos mais difíceis, a misericórdia está sempre presente, né, devido à nossa condição, geralmente era para ser pior, entendeu? E a gente lamenta, né? Eu li uma história daquele Jerônimo Mendonça, lembra aquele expositor que fazia exposição acamado, né? Então, diz que ele foi fazer uma exposição num determinado lugar, só Deus sabia, ele falava, né? Porque depois ele ainda ficou cego, mas ele sentia muita dor nos olhos, ele estava fazendo a palestra lá desse jeito, falou que só Deus e os mentores sabiam da dor que ele estava sentindo. Então, aí veio um repórter e perguntou para ele o que era para ele a felicidade, né? Aí tu imagina, né? Se é nós, a gente ia falar um montão de coisa, né? Então, ele falou que a felicidade para ele, né? Deitada tanto tempo naquela cama, sem poder se mexer, seria poder virar de lado. Né? Então, não é? Então, a gente vê, né? Aí eu fico pensando, o repórter não teve talvez não teve tanto tato, né? Mas ele respondia sempre com a misericórdia para com o outro, né? Isso aí. Bom, então, né, recapitulando, bem-aventurados misericordiosos, porque é aquele que tem, né, aquelas qualidades lá, porque terão misericórdia divina. Né? Jesus aí falando também, né, uma explicação diferente aí. Não sei se vocês entendem isso. Tem aquela parábola também do bom samaritano, né? Quem teve misericórdia para com né? Aquela parábola, a parábola é legal também na questão da misericórdia, né? A parábola do bom samaritano. Quem socorreu, né? Mas ali tem muita coisa, a gente vai estudar isso aí. Quem teve misericórdia para com ele, né? Isso aí. Bom,
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Primeiro, o que é purificação? No Antigo Testamento, Moisés traz um monte de regras de o que é puro, o que não é puro e como purificar. Então, lá em Números, né, no capítulo 19, versículo 11 a 22, ele fala de cadáver humano, tá? Então, se uma pessoa morrer e você encostar nela, vai ficar 7 dias impuro. E aí, para se purificar, tinha lá um ritual. Tinha que tomar banho no rio, não sei o que e tal, água corrente, 7 dias, isolado, sem ninguém chegar perto, para poder se purificar. Lá em Levítico, capítulo 11, né, tem as regras de comida. Né? Então, assim, não podia comer os animais impuros. Quais os animais impuros? Se você comesse aquilo, você ficava impuro. Então, não podia comer os animais que tinham casco dividido, partindo em 2 unhas. E que rumina. Os que rumina, desculpa, você pode comer o animal que tem o casco fendido e que rumina. O que não pode comer são aqueles que não têm um casco fendido e que não rumina. Então, está falando do porco. Não pode comer o porco, não pode comer o camelo, não pode comer o coelho, não pode comer a lebre, porque são impuros. Então, assim, ele define cada tipo de animal, animais aquáticos, as aves, os insetos. Então, não pode comer nenhum dos animais que pode comer. Podia comer gafanhoto, mas não podia comer, sei lá, minhoca. Ele determinava algumas coisas lá que podia comer e que não podia comer. Não podia comer cobra, não podia comer lagarto, porque também não podia. Então, assim, os peixes, podia comer qualquer peixe que tivesse barbatana e escama. Se fosse um peixe que tivesse couro, não podia comer. Então, né? Então eles tinham lá as regras dele lá, e quem converse, quem tiver contato com o animal impuro, vai contrair a impureza do animal. E aí precisava passar por uma purificação cerimonial. O ciclo menstrual, ele era considerado impuro. Então, quando a mulher estava, né, passando nos dias do ciclo, estava menstruada, não podia chegar perto. Quando ela estava, depois que o bebê nasce, né, o período do resguardo, não podia, ela ficava impura por 30 dias. Sabe? Então, isso aí era interessante. Se for tivesse tido um filho homem, era só 7 dias. Se fosse filha menina, 30 dias. Então, existia essa ideia, e aí, para poder purificar, também tinha que passar pelo processo de purificação e tal. Os leprosos, né, eles também eram considerados impuros. Então, se você chegasse perto de um leproso, também tinha um processo lá para te purificar. As deficiências físicas, né? Está lá em Levítico 21. Então, ele fala assim, né? Ele fala, pois nenhum homem deve se aproximar caso tenha algum defeito. Ele usa até a palavra defeito. Quer seja cego, coxo, desfigurado ou deformado. Homem que tem o pé ou o braço fraturado, seja corcunda, anão, ou tenha belida no olho, não sei. Ou pragas purulentas, ou seja, eunuco. Ninguém dos descendentes de Arão os sacerdotes não poderiam chegar perto dessas pessoas. Então, assim, tudo isso era considerado impuro. Né? E Jesus chega e fala, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Jesus começa a falar de pureza de coração, e ele tira, né, da pureza que ele estava falando, ele não levava em consideração a impureza por exemplo, desses exemplos que eu dei aqui. Tem mais, tá? Tem mais coisas que eram consideradas impuras. E aí, o que é interessante é que depois, né, de Jesus, apareceu uma outra ideia de pureza também.
diz que a pureza ela estava ligada ao celibatário. Aquele que fosse celibatário seria mais puro do que o outro, né? Então, assim, será que quem é celibatário é mais puro do que quem não é? Né? Isso trouxe a ideia do padre não poder casar e tal. Tem outras razões aí que eu não vou entrar no mérito aqui agora. Então, celibato não é pureza moral. Jesus não pregava o celibato. Né? O que Jesus falava? Ele falava assim: bem-aventurados os que são puros de coração. O que é ser puro de coração? Pureza moral é simplicidade e humildade. Então Jesus falava: bem-aventurados, né? Abençoados serão aqueles que são simples e humildes, que são puros de coração, que são inocentes, como a Ivana falou ali dos infantis, né? Das pessoas infantilizadas. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele compara essa frase, né? Essa bem-aventurança, com a deixar vir as minhas criancinhas, quando Jesus fala isso. Por quê? Kardec compara a gente ser simples e humilde como uma criança é. Né? A criança ela não tem malícia, sem malícia. Né? Então, a pessoa que é pura de coração, ela não vai ter malícia. Né? Ela não vai agir com malícia, ela vai agir com simplicidade, ou é ou não é. E ela vai ser humilde: olha, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui eu não consigo. Eu não vou me meter a fazer o que eu não devo. Né? E não vai ser arrogante, vai ser uma pessoa, como diz o próprio nome, humilde. Tá? Mas essa bem-aventurança tem uma segunda parte, porque fala assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aí, de novo, né? Eu vou lá em Kardec. Pegar o Livro dos Espíritos. Aí Kardec pergunta na questão 244. Será que os puros de coração vão ver a Deus? Aí ele pergunta: será que os espíritos veem a Deus? Não. Porque ele já sabe, Kardec sabia que a gente aqui na Terra não vê, né? E Jesus estava falando da gente, né, no plano espiritual. Os espíritos veem a Deus, só os espíritos superiores o veem e compreendem. Quando Kardec fala em espírito superior, voltando lá naquela escala espírita, vocês lembram que tinha os espíritos impuros, os bons espíritos, os espíritos puros? Nos bons espíritos, né? Nos bons espíritos, a gente tinha a quinta classe: espírito benévolo, espírito de ciência, espírito de sabedoria, e na segunda classe, os espíritos superiores. O próximo de espírito superior é espírito puro. Então, espírito superior é aquele que já está quase virando espírito puro. Então, só esses, os superiores, vêm e compreendem a Deus. Olha só. O que falta para a gente chegar lá? Né? Mas a gente já tem um outro estágio, né? Na medida que a gente vai tendo essa pureza da alma, né? Essa simplicidade, a gente vai ampliando, né? Essa condição espiritual. A gente não vê, mas a gente pode sentir mais. Eu li alguma coisa falando com isso. A gente passa a sentir mais Deus, né? Aí Não ver, mas sentir. Né? Então você está lendo aí, ó. Os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Então, como nós estamos aí nos impuros, né, nos inferiores, vamos pensar aqui, né? O que é sentir? Ivana, me ajuda, pelo amor de Deus. Sentir, o que é sentir Deus? Como é que a gente, assim, né? Nós temos sentidos, né? Os nossos sentidos trazem sensação, né? Então, a gente vai sentir Deus com esses sentidos aí, assim, com os nossos sentidos. Quais são os nossos sentidos? Visão, audição, tato,
Não com esses recursos materiais, ué, não. Não, né? Não dá, né? Bom, existe também a emoção. A emoção, ela é bem instintiva, né? Ela vem através dos sentidos. Quando você vê uma situação de perigo, né? A gente entra em pânico. É um instinto, é uma coisa rápida. Quando a gente vê uma coisa que a gente gosta, né? Por exemplo, minha netinha, eu tenho uma emoção, a alegria. Aquilo é rápido, não é uma coisa pensada. Então, quando você vê uma coisa que você não esperava, é uma surpresa. Quando você vê uma coisa que você não gosta, você não pensa. É instintivo, a gente tem raiva, né? Agora, o sentimento, amor, felicidade, empatia, ódio, inveja, é uma coisa mais elaborada. Usa a razão, que o sentimento eu já estou usando a razão. Então eu preciso elaborar, porque para a gente gostar, eu posso sentir paixão ali, atração, mas o amor ela é mais elaborado, a felicidade é mais elaborada. A empatia precisa que eu pense, que eu raciocine sobre isso. Você ter ódio da pessoa, você fica, não é uma coisa rápida, você vai criando, vai crescendo aquilo dentro de você. E aí, né, outra coisa que acontece com a gente, que é a inspiração. A inspiração vem de fora. Imagina assim, sentir Deus. Vamos pensar, vou sentir Deus. Será que eu posso sentir Deus como uma inspiração? Eu não posso, será que como uma sensação que vem através dos sentidos, eu não consigo. Uma emoção que vem através do instinto, é muito rápido, não dá. Um sentimento usando a razão, até dá. Né? Dá para a gente começar a pensar em Deus e tal, em sentir Deus. Mas quando aparece uma inspiração, né, quando você recebe assim, nossa, isso aqui aconteceu comigo porque foi bom para mim, foi uma inspiração. Foi Deus que fez assim, foi Deus que correu atrás, que me ajudou e que me colocou na situação. E tem a intuição. A intuição vem de dentro, a inspiração vem de fora. Os espíritos nos inspiram, apesar de a gente falar, né? Ah, os espíritos me intuíram. Não, os espíritos inspiraram. A intuição é uma coisa interna. A nossa intuição é que vai nos dizer, nossa, né? Eu estou realmente sentindo Deus. Como é que a gente tem essa intuição que a gente sente Deus? Né? Quando a gente percebe que o que a gente está passando podia ter sido muito pior. Igual a Ivana falou, né, do expositor lá que fica numa maca o tempo todo, né, uma maca de rodas, vamos falar assim, né? Ele fica ali. O que é felicidade para você? É poder me virar para o lado. Né? Aí a gente olha, nossa, o quanto eu fui agraciado, porque a gente está usando ali a razão. Né? A gente sente aquela empatia por ele. Né? E aí os espíritos falam com a gente, olha, você tem muita coisa. É inspiração. E a intuição fala, e quando a gente vem de dentro, a gente conhece, nossa, o que Deus quer que eu faça. O que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu faça nessa situação? Né? É uma coisa que vem de dentro. Então, a gente sente Deus quando Deus se manifesta dentro de nós. Quando a gente tem essa intuição, quando a gente tem a certeza que a gente sabe, não, o que eu tenho que fazer aqui é isso. Né? Tá na minha, é a hora, eu tenho certeza que isso que eu tenho que fazer. E você faz e dá certo. Né? E aí ele fala assim, sentimos ou adivinhamos, não é? O que é adivinhar? Né? Kardec responde lá. Quando o Espírito responde, quando pelas circunstâncias e pelas pessoas que cruzam seu caminho, Deus se manifesta. Ah, não, não é Kardec, não, isso é Haroldo Dutra Dias que fala. Quando é que a gente adivinha Deus? Por exemplo, eu tô muito doente, eu não consigo, já fui um montão de médico, né? E ninguém resolve. Aí eu vou lá, num papo informal com a Vera fala, não, eu conheço um médico assim, que resolveu meu problema. E aí eu vou no tal médico através daquela conexão com ela e o cara o médico me resolve o meu problema. É quando a pessoa está desesperada, está pensando em tirar a própria vida.
Está na rua, de repente ela vê um caminhão passando. Só Jesus Cristo salva. Aí ela olha para o lado e vê uma igreja evangélica, né? Aí a pessoa vai e entra na igreja, né? E aí na igreja ela tem o conforto do pastor, não sei o quê, e bababá, bababá. O que é isso? Isso é providência divina se manifestando. Né? Lá na Gênesis de Allan Kardec, né, tá lá, a providência divina, a solicitude de Deus para todas as criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, tudo preside, até as mínimas coisas. E é nisso que consiste a ação providencial. Então, a providência divina é isso. Essas coisinhas pequenininhas que vão empurrando a gente para o melhor caminho. Que a gente, às vezes, não percebe. Né? O emprego, você conseguiu um emprego, você, às vezes, eu não estava nem olhando isso aqui, aí alguém vai e te indica alguma coisa, você vai. Ou você não passar numa entrevista de emprego, porque podia ser muito pior. Né? Às vezes você entra no negócio e dá tudo errado. Isso tudo é a providência divina, pode ser a providência divina atuando. Só que para a gente ter isso, para a gente perceber, adivinhar isso, sentir Deus, a gente precisa deixar, né, essa inspiração dos Espíritos chegarem e deixar a nossa intuição falar. Se a gente usar muito a razão, a gente vai ficar só lá no sentimento, pensando também que eu vou fazer não sei o quê, e a gente não vai andar. Então, a gente precisa mudar de estágio. Precisa aceitar a inspiração dos espíritos, bons espíritos, e precisa deixar a intuição chegar. Né? Quando a gente fala, seja lá o que Deus quiser. Seja lá o que Deus quiser, entrega para Deus, né? Apoio espiritual. Né? O que é apoio espiritual? Orar e pedir. Quando a gente precisa de alguma coisa muito, a gente ora e pede. O que é orar? Né? Outro dia o Ivan estava falando, né? Pedir e obtereis. Buscar e achareis. Batei e vos será dado. Palavra de Jesus. O que significa isso? Quando a gente pede, né, o Jesus botou 3 níveis. Ó, você pede, você busca, depois você bate. Pedir, a gente pode pedir toda vez que a gente pede qualquer coisa, Deus está ouvindo. Mas, às vezes, o que a gente quer, a gente precisa se esforçar. A gente precisa correr atrás. Então, buscai. Quando a gente começa a correr atrás, procurar, porque não adianta dizer, eu preciso de um emprego, mas eu não faço nada. Fico sentado aqui em casa, faço nada. Como é que eu vou arrumar um emprego se eu não fizer nada? Não vai cair do céu. Eu preciso pedir, por favor, me ajuda para arrumar um emprego. E aí eu saio correndo atrás para arrumar um emprego. Né? E aí eu vou bater de porta em porta. Batei, que vos será dado. Então a gente vai batendo de porta em porta pedindo emprego. E aí o melhor vai aparecer para a gente. Então, assim, a gente tem que orar e pedir. E depois ficar prestando atenção. Está na hora de buscar? Está na hora de bater? Né? A gente precisa se mexer. Então, quando Jesus fala, né, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, quem são aqueles puros de coração? São aqueles que são humildes o suficiente para pedir. Para pedir. Né? Que são simples o suficiente para entender, olha, eu não consigo resolver tudo. Né? Outro dia eu estava discutindo isso, há muito tempo atrás. Na verdade, não é outro dia, não. Há muito tempo atrás, eu estava numa empresa, eu estava muito insatisfeito. Muito mesmo. Aí eu estava com uma psicóloga. E aí ela virou para mim e falou assim, André, por que você está preocupado? Não, porque eu preciso fazer, eu que vou arrumar um novo emprego, eu que vou conseguir uma promoção, eu que tenho que fazer isso. André, onde você chegou hoje? Qual o cargo que você tem? Como é que você conseguiu isso? Foi você sozinho ou foi alguém que viu o que você tinha feito e te deu a oportunidade? Então, quem me dava a oportunidade não era eu que era bom, era alguém que achava que o que eu fazia merecia uma promoção, merecia ser colocado no lugar.
Aí eu me toquei, gente, não sou eu que... Eu não tenho poder. Eu não tenho o poder de me promover. Eu tenho que fazer apenas o meu melhor. Quando chegar na hora de me promoverem, a pessoa que está lá vai me promover. Para poder chegar, para poder ser promovido, eu tinha que descobrir o que eu precisava fazer. Aí cheguei para o meu chefe, falei, meu chefe, olha, eu queria muito a posição tal. O que eu preciso fazer? Quais são os requisitos? Né, conversando com ele, eu pedi. Aí falou isso, aquilo, outro. Aí eu, né, corri atrás né, e fui fazendo aquilo que era necessário para fazer, e aí depois a coisa veio. Então é assim que funciona, é assim que as coisas funcionam. Né? A gente não consegue as coisas sozinho, a gente precisa de apoio. A gente precisa ser mais simples e humildes, que aí normalmente, naturalmente, as coisas vão acontecer. E as pessoas vão reconhecer em você um líder, vai reconhecer em você um bom vendedor, vai reconhecer em você uma boa dona de casa, vai reconhecer em você um bom esposo, vai reconhecer em você, sei lá, as coisas que você busca. Né? Então, chegamos ao fim de nossa reunião. Semana que vem já espero terminar as bem-aventuranças e aí seguir com o Sermão da Montanha.